Olá, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Chegamos para mais um episódio do Jovem Tex. Aqui comigo estão meu sócio, Tiago Braga, e hoje a gente tem um imenso privilégio, uma imensa alegria e o prazer. Eu, particularmente, como dizia aqui nos bastidores, fico imensamente feliz por entrevistar o professor Pedro Adame, meu professor, quem acompanho há algum tempo já, e tenho certeza que vai ser muito proveitoso, um bate-papo super bacana, e todos vão poder conhecer um pouquinho melhor a trajetória do Pedro, que eu já conheço parcialmente, mas tenho certeza que hoje é, tomarei conhecimento de coisas muito interessantes. Fazendo uma introdução aqui, um breve currículo, a síntese curricular do professor Pedro Adame. Ele é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Nossa São Fran, e recentemente se tornou professor adjunto de Direito Administrativo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, antes de passar a bola para o Tiago, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, disse a ele, assim como a professora Marta, que terei dificuldade de chamá-lo somente de Pedro, mas, Pedro, muito obrigado por topar nosso convite, por perder aqui, separar um tempo do seu dia, que eu sei que é muito corrido, para conversar conosco, e gostaria também de fazer o agradecimento à professora Marta Leão, que fez aí o meio de campo, como boa gremista que é, e, enfim, vou passar a bola para ti para a gente começar agradecendo novamente. Obrigado, Vinícius. Obrigado. É, desculpa, Pedro, vou ser super breve. Obrigado, Vini. Pedro, faço das palavras do Vini as minhas. A gente está super feliz de ter você aqui, de ter você aqui. É curioso como o podcast está nos dando a oportunidade de conhecer pessoas que realmente são inspiradoras para nós, que a gente já lia, já estudava, já admirava, e agora a gente está tendo aqui a oportunidade de ouvir um pouco da história, da carreira, de conhecer. Isso é super bacana. Então, nessa linha de te conhecer melhor, se puder falar um pouco para a gente, começando do começo da sua carreira, como é que foi que você entrou na PUC? Conta um pouco da sua graduação, da sua experiência na escola, como é que você caiu no direito e, consequentemente, no direito tributário. Como é que isso tudo aconteceu? Obrigado, Pedro. Obrigado, Thiago. Obrigado, Vinícius. Eu vou, enfim, fazer né, um parênteses aqui, porque quando o Vinícius me convidou, convite que muito me honra, eu disse que talvez eu não fosse a pessoa mais adequada, porque eu não era tão jovem assim, né? E aí ele disse, não, mas é que juventude é relativa, porque tem gente muito mais velha que tu e tal, então eu vou aceitar esse, digamos assim, essa ofensa barra elogio do Vinícius, que diz que eu sou um velho, mas não tão velho, né? Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz, esses projetos são muito legais, né? A gente conseguir conhecer um pouco da história das pessoas e ver que, às vezes, o tributário não é aquele projeto que se tem desde o início, né, da faculdade. Às vezes a gente vê os alunos assim, professor, estou completamente perdido, e a pessoa tem 21 anos de idade, né? Eu disse, ótimo, pior seria se eu já tivesse te achado e tivesse certeza de tudo, tá? Então, né, respondendo ao Tiago, assim, a minha entrada no direito, ela é um pouco arbitrária, né, porque eu não sou filho de advogados, de juristas, eu sou filho de dois médicos, meu pai era obstetra, minha mãe ginecologista, e a gente sabia na minha casa, que a gente podia fazer o que quisesse no vestibular, menos medicina. Então, a minha irmã, eu e o meu irmão, nós fomos proibidos de fazer medicina, né? Muito pela, enfim, a obstetrícia do meu pai, numa época diferente, né? Então, muito parto, muito trabalho de madrugada, muito plantão, e aquilo então fez com que na minha casa, né, hoje, diferentemente da maioria dos meus amigos que também eram filhos de médicos,
que a gente fosse literalmente proibido de fazer medicina, né? E eu tinha um tio advogado, assim, que foi muito bem sucedido financeiramente, advogava para bancos. E o meu pai, então, lá com 14, 15 anos, meu pai disse, vai conversar com as pessoas para ver o que tu acha interessante. E aí, então, antes de terminar o colégio, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí eu voltei inclinado a tentar seguir o meu grande sonho, que era ser jogador de basquete, né? Nisso, a realidade bateu a porta e me disseram, não, não, nenhum talento para isso, não tem nenhuma quantidade de treino que seja suficiente para minimizar essa ausência de talento. E aí, nessa minha frustração, a minha mãe me deu um livro, 100 Anos de Solidão, e a partir dali, efetivamente, a minha vida mudou e eu comecei a ler de forma bastante, enfim, né, não quero dizer aqui compulsiva, para não parecer, né, um leitor compulsivo, mas eu comecei a ler de forma séria, assim, todos os dias. E aí eu cheguei no momento do vestibular, o meu pai já estava largando a medicina e se dedicando à agricultura, né, hoje em dia ele se dedica à agricultura, e aí então eu fiquei na dúvida entre fazer direito, fazer história, contra a vontade dos meus pais, e agronomia. Eu fui trabalhar um ano com o meu pai, então, na fazenda, e aquilo foi uma experiência muito relevante. Trabalhei um ano com ele e decidi, então, que eu não queria fazer agronomia, aquilo não era o que me interessava, e acabou, então, que eu não tinha, digamos assim, a autorização deles, né, com 17 anos para fazer história, e aí fui para o direito, em virtude desse meu tio, né? E foi por isso, então, eu fiz vestibular na Federal de Santa Catarina, que eu queria morar na praia, em Florianópolis, né? Tá? Fui muito mal, assim, é um vestibular que não tinha a mínima chance de passar. Fiz o vestibular na Federal do Rio Grande do Sul, também não passei, fiquei por algumas vagas, aquelas coisas. E aí passei na PUC e essa foi, então, a decisão, né, era uma questão até, eu fui a primeira pessoa de toda a minha família estendida que estudou em universidade particular. Antes disso, todos tinham estudado em universidade pública. Então, era aquela coisa assim, né? Mas vai fazer universidade particular? Será que não tem que estudar um pouco mais para o vestibular? E logo depois, um primo meu, que tinha, né, uma competição comigo, ele tinha comigo, não eu com ele, passou na URGS e aí então ficou aquela coisa assim, né? Temos um gênio na família e temos o Pedro aí que está solto lá na PUC, né? Olhando para trás, foi uma experiência, foi uma decisão acertada dos meus pais de eu fazer a PUC. Eu tive a sorte de cair numa turma de gente muito competente, tive professores maravilhosos e foi uma formação para mim muito, muito, muito boa. Assim, não trocaria a formação que eu tive, especialmente pelos meus colegas, né? Então eu acho que eu tenho, sei lá, não sei quantos juízes, hoje em dia, né, os meus colegas juízes, promotores, registradores de imóveis, delegados. Então, assim, foi uma turma realmente diferente, que não era daquelas das mais festeiras, mas certamente aqui tinha excelentes debates com os professores, e os professores gostavam disso. Assim, né, para não tomar mais tempo dessa longa história, o tributário foi quase que uma imposição do meu pai no segundo semestre, que ele disse para eu fazer um curso, que quem oferecia à época era o professor César Saldanha, que foi um professor muito famoso aqui do Rio Grande do Sul, que tinha sido procurador-geral da Fazenda Nacional na década de 80. E ele oferecia um curso no Colégio Rosário, às quartas-feiras à noite. Então, vocês imaginem, eu no segundo semestre, e aí ia, né, naquelas aulas, e aí tinha que, a bibliografia básica era o curso do professor Paulo de Barros Carvalho. Eu li aquilo e não entendi rigorosamente nada, né? Aquilo não fazia sentido para mim, assim, não me dizia nada, né? Aquelas coisas da linguagem e tal. Mas eu perseverei, enfim. Depois eu acabei indo para o direito administrativo, então meus estágios foram na área do direito administrativo, mas eu continuei fazendo pesquisa em direito tributário.
E aí, a partir disso, deu assim, né, as coisas foram mais ou menos se ajeitando até que eu caí num estágio de contratos num escritório, que eu detestava, não gostava realmente, mas depois consegui trocar pelo tributário, e aí, enfim, nunca mais saí, ainda que eu faça, né, algumas incursões em outras áreas do direito público, especialmente o direito constitucional e o direito administrativo. Muito bacana, Pedro. Em relação à brincadeira do basquete, imagino que você acompanha até hoje a NBA, né? Na medida do possível. E eu também gosto muito de basquete, nunca tive a pretensão de ser jogador, obviamente, pela minha baixa estatura, mas é muito bacana, assim. E eu, particularmente, consigo me desligar completamente assistindo a esses jogos, assim, ter assistido a NFL também. Futebol, como eu sou Vasco, né, não tenho assistido muito, então as coisas andam um pouco complicadas. Mas traçando um paralelo na sua vida acadêmica, Pedro, nós sabemos que você passou um período na Alemanha para fazer um doutorado, né? Como estávamos conversando aqui, aguarda só a nomeação dos integrantes da banca. E conta um pouco para a gente, assim, se eventualmente tinha alguém da sua família que já tinha feito esse percurso, né? Não, obviamente, no direito, porque você já nos antecipou que não havia juristas na sua família, mas se haviam pessoas que tinham ido estudar fora, ou se você tinha já algum interesse prévio de ir especificamente para a Alemanha. Nós sabemos que brincamos que se o direito tributário tem data de nascimento, é o Código Tiano-Becker, de 1919. Então, assim, conta um pouco para a gente, assim, do seu, primeiramente, do seu interesse em ir para fora e depois especificamente para a Alemanha, e também os desafios naturais que foram surgindo ao longo do tempo lá, a língua, né? O tio sabe, eu estudo alemão, então aqui também, se já puder dar uma dica, um conselho para melhor absorção da língua, que eu sei que não é nada fácil, a gente vai ficar muito contente. Então, a história, assim, ela começa meio que trágica, Vinícius, porque eu fui, no primeiro semestre, eu tive um professor de História do Direito que recomendou que a gente lesse o livro Paideia, do Werner Jäger, calhamaço sobre a educação na Grécia. E eu, né, muito afoito, querendo estudar, fui, assim, logo na primeira aula ele recomendou e eu já fui para a biblioteca, já li algumas páginas e tudo, e na aula seguinte eu disse, ele falou alguma coisa, eu disse, não, mas no livro Paideia, o Werner Jäger, e aí então esse professor ficou meia hora me humilhando, era uma outra época, né, devo dizer isso, 20 anos atrás, me humilhando na frente dos meus colegas sobre a minha ignorância na pronúncia de sobrenomes em alemão e disse, Jäger é o Mick, o Werner é Jäger, né? E então eu me lembro que eu, muito constrangido com aquilo tudo, liguei para o meu pai e para minha mãe, logo na saída da faculdade, e perguntei se eles não me ajudariam com recursos para eu fazer o curso de alemão no Instituto Goethe, aqui em Porto Alegre. E aí eu fui na mesma tarde e me matriculei já no Instituto Goethe para nunca mais passar por aquele tipo de constrangimento. Hoje esse professor é meu amigo, eu gosto muito dele, eu conto essa história, ele disse que não foi bem assim, que ele jamais faria isso, mas né, enfim, quem bate esquece, né, quem apanha não esquece, né, então, pelo menos a minha versão é essa. Então, o amor pelo alemão, assim, ele de fato vem de casa, os meus avós falavam aquele, né, aqui no sul se chama de Hundshochdeutsch, que é um dialeto, né, então muitas palavras em alemão misturadas, mas eu nunca aprendi de casa. Minha mãe estudava um pouco também, mas eu nunca falei de casa. Então eu realmente comecei com 18 anos do zero e nunca mais parei, né? E aí no meio da faculdade havia um convênio da PUC do Rio Grande do Sul com a Universidade de Tübingen na Alemanha, e eu então fiz 2 semestres, né, um ano da faculdade eu fiz da graduação lá na Universidade de Tübingen. Então
a minha relação com a Alemanha já é muito, muito antiga nesse sentido, né? Quando eu voltei, eu, de alguma maneira, queria continuar estudando, eu tive alguns exemplos de professores que eu gostava muito, e eu também quis ser professor, e aí eu fui, antes da formatura, conversar com o professor Humberto Ávila, e perguntar para ele se eu deveria fazer mestrado, aquela coisa toda, e ele disse, não, Pedro, eu acho que tu tem que fazer especialização antes, tu é muito jovem, precisa fazer especialização antes. E eu digo aqui, de público, ele sabe, esse foi o único conselho do Humberto que eu não segui até hoje na vida, né? Todos os outros conselhos que ele me deu, eu sigo à risca e ele acertou em todos. Esse eu não segui o conselho dele, eu me inscrevi no mestrado logo depois da graduação, passei. Então, eu me formei já, né, algumas semanas depois comecei o mestrado, e já com essa ideia, Vinícius, de fazer o doutorado na Alemanha, né? Então, aqui né, já dá para perceber, obviamente, o exemplo era o Humberto, né, o professor Humberto Ávila. Então, todo o interesse que eu já tinha na Alemanha, obviamente, ficou ainda mais evidente quando eu comecei a ser orientado pelo Humberto no mestrado. E aí, então, o professor Humberto, muito generoso, como sempre é, me ajudou a conseguir, então, tanto a bolsa quanto um orientador na Alemanha. E aí, então, foi onde eu fiquei os 4 anos lá. Uma experiência maravilhosa, eu recomendo para quem tem interesse, ainda que a gente possa dizer que as dificuldades são inúmeras, inúmeras, né? A língua, eu posso dizer, Vinícius, é talvez a menor das dificuldades, porque com algum tempo lá isso, né, a fluência vem, o vocabulário vem, tudo. Mas a distância, o clima, né, essa questão de ter uma dificuldade no relacionamento interpessoal, tudo isso é verdade, ainda que não seja tão exagerado quanto se vende, mas é verdade. O que tem na Alemanha é obviamente, de vantagem, uma ciência séria, pessoas comprometidas com o estudo, então bibliotecas cheias até, né, assim, o último horário, e debate sério, né? Não aquilo que muitas vezes se vê no Brasil, congressos onde se gasta mais tempo elogiando os participantes do que debatendo ideias, e nunca se vê uma crítica de verdade, né? É sempre, o senhor é um gênio e eu sou um gênio por reconhecer a sua genialidade, né? Então, assim, lá as pessoas efetivamente entendem a ideia de crítica científica, crítica acadêmica, e que se alguém critica o meu trabalho, aquilo não necessariamente é uma crítica à pessoa, né? E isso tem, obviamente, as suas vantagens, que são inegáveis, né, na produção científica alemã. Então, eu posso, depois, se vocês quiserem, posso contar um episódio do meu primeiro colóquio de doutorandos lá, que assim, eu quase, né, comprei uma passagem e voltei para casa, isso não era para mim, enfim. Mas tem essa questão, e eu repito, assim, estudar alemão é como fazer qualquer atividade complexa, né, assim, a gente parece que não tem nenhuma evolução, né? Pode ser, sei lá, comparado com xadrez, né? Ou eventualmente com, sei lá, com jiu-jitsu, que é agora a minha nova paixão, né? A gente treina, 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 treina e segue apanhando, ou, né, tanto no xadrez quanto no jiu-jitsu, né? E o alemão também, né? Até que chega um momento que as coisas começam a fazer sentido, ainda que esse momento possa demorar 2, 3, 4 anos, né? Então, é conhecimento de acumulação e paciência, né, para aprender alemão. Infelizmente. E tu, obviamente, estudando alemão, já deve ter ouvido a frase famosa atribuída ao Mark Twain, né, que uma pessoa muito inteligente consegue aprender alemão em 30 anos, né? Então, esse é o otimismo que eu tenho, né? Eu tenho aí uns 20 anos de alemão, espero que nos próximos 10 eu consiga aprender de verdade. Bacana. E, por favor, já, se puder compartilhar conosco essa história, eu tenho certeza que foi Esse é o primeiro e inusitada. esse foi um dos mais leves, né? Assim, eu fui apresentar a minha pesquisa, meu projeto de pesquisa, e era um colóquio de doutorandos, então ele se reúne quinzenalmente em Heidelberg, todos os doutorandos da teoria do direito ou do direito tributário, e nesse caso tinha então teoria do direito e direito tributário, que o meu trabalho estava nessa interseção, né?
E eu apresentei o meu trabalho, todos ouviram, enfim, aquela coisa, 40 minutos apresentando, naquele alemão ainda, né, escorregando, enfim. E o professor levanta a mão e diz: Olha, eu acho que a ideia é boa, mas a execução é muito ruim. Então, o senhor tem muito trabalho pela frente, muito trabalho mesmo. Eu imagino que o senhor consiga fazer isso, mas é muito trabalho. Alguém tem alguma coisa a falar mais? E aí, assim, foi, acho que tinha, sei lá, 10, 15 pessoas. A quantidade de xingamentos, ela foi crescendo. Aqui, né, as bancas, a gente vê quando chega no último arguidor, às vezes o arguidor diz: já bateram demais, eu vou ser mais leve. Não, não. O último arguidor lá, o doutorando, mas ele disse: o seu trabalho não serve para nada, não serve para nada. O Tribunal Constitucional já resolveu esse problema na década de 50. Eu nem imagino por que estão pagando a bolsa para um trabalho desses. Isso é um absurdo, gastando dinheiro público com um trabalho desses, né? E assim, e foi. E aí acabou. Eu agradeci, chorando por dentro, né? Aquela coisa. Agradeci, e esse que tinha efetivamente destruído o trabalho, me pega pelo braço e diz: Bom, agora vamos tomar um café. E aí a gente ficou falando do Brasil, de feijoada, mas assim, como se fôssemos os grandíssimos amigos depois de ele ter me humilhado. Mas é que eu estava ainda com essa cultura do Brasil, que alguém criticar o meu trabalho é uma crítica ao Pedro e não ao trabalho do Pedro, né? E aí eu me lembro que eu fui conversar com o meu orientador e contei essa história muito, né, contrariado, e ele disse: Mas que bom, o senhor vai conseguir evoluir o seu trabalho agora, não é verdade? Eu disse: Mas como assim? Ele disse: Olha que maravilha, o senhor tem todos esses feedbacks aí, é só trabalhar. Então, de alguma maneira, de fato, a gente não vê muito isso, né? Assim, para mim foi revelador de uma diferença fundamental. A crítica, ela é absolutamente necessária, e uma doutrina que não se critica, que fica apenas elogiando, basta a gente ver, né, esses elogios ao Supremo, né, o Supremo dá decisões nem tão, digamos, adequadas do ponto de vista constitucional, as pessoas falam: Não, mas tem suas razões, veja bem. Então, de alguma maneira, me parece que essa crítica ela deve ser feita, ainda que a gente faça ela à moda brasileira, né? Sem esse ataque direto ao trabalho, ainda talvez lateralmente. Mas quem sabe vocês que são bem mais jovens que eu consigam mudar essa tradição no direito tributário brasileiro. Bacana, Pedro. Saindo um pouco da sua vida acadêmica e entrando na sua vida profissional, se é que a gente pode diferenciar essas duas coisas, né? Você é um professor muito reconhecido no mercado, mas também tem uma atuação na advocacia bastante relevante, né? Conta um pouco como foi a sua carreira na advocacia e como foram os passos que te fizeram chegar onde você está hoje, porque você falou que foi falar com o professor Humberto Ávila quando era recém-formado e alguns anos após você chegou a ser sócio dele, como foi ter essa experiência que deve ser realmente fantástica ali a convivência com o professor Humberto. Antes você foi sócio de uma banca relativamente grande, que é o Souto Corrêa, que é aí do Rio Grande do Sul, mas também tem uma atuação bem forte e super respeitada aqui em São Paulo, até chegar a ter uma banca própria. Conta um pouco do seu caminho profissional e como você conciliou ele com a academia, as diferentes dificuldades e necessidades de adaptação aí ao longo desse tempo. Claro. Não foi assim, Tiago, é aquela história mais ou menos padrão, né? Não tem nada de. Eu estagiava, então meu primeiro estágio foi no juizado especial, né, aprendendo a atender pessoas, e não tinha nenhum. Eu realmente não gostei do serviço público, nunca prestei concurso, salvo para professor, mas nunca prestei concurso para juízes, promotor, porque eu nunca me vi trabalhando no setor público, né? Então, aquilo foi, para mim, foi bastante, assim, indicativo do que eu não gostaria de fazer, né? E a partir disso eu fui buscar estágios. Então, o estágio que eu mais tempo fiquei foi na área de direito público, então eu fazia muito administrativo, regulatório e tributário.
no Veirano Advogados, né? Então, eu trabalhei muito tempo lá, trabalhava com gente muito, muito, muito boa. Depois fiz mais alguns estágios em escritórios menores, até que eu entrei no mestrado. Eu trabalhava no Andrade Maia, na época do mestrado. Como fui aprovado em primeiro lugar, eu tinha uma bolsa, e aí eu não podia conciliar o trabalho, ou tinha que abrir mão da bolsa, né? E aí, então, eu tomei essa decisão, que até hoje eu não sei se foi acertada. Troquei, né, uma carreira no Andrade Maia, que ainda era um escritório que cresceria muito, né? Naquela época ele ainda era um escritório menor, mas hoje é essa potência nacional. E eu troquei, então, por uma bolsa de R$ 714 por mês, né? Para me dedicar aos estudos, né? E aí, então, no mestrado e no doutorado, eu fazia trabalhos esporádicos com alguns colegas que precisavam, eventualmente, de uma opinião legal, alguma coisa assim. E depois que eu voltei da Alemanha, eu, de fato, me tornei sócio do Souto Corrêa, que estava recém-iniciando também, que era, efetivamente, um pessoal lá do Veirano Advogados, né? Então, que me conhecia daquela época do estágio. Então, a importância dos estágios bem feitos, né? Às vezes a gente vê alguns estudantes que, mas é só um estágio, não, né, não muda nada, mas às vezes é no estágio que se faz esses primeiros contatos e que se deixa uma excelente impressão, né? E aí, então, no Souto Corrêa, o professor Humberto me procurou e disse: Pedro, tem uma posição no escritório, né, se tu tiver interesse. E aí eu fui ali trabalhar com o professor Humberto, e eu sempre digo isso, né, não, já repeti tantas vezes. Eu já trabalhei com, assim, grandes advogados, né, tanto do mesmo lado, e eu posso dizer com, assim, 100% de certeza, o professor Humberto é certamente dos mais originais e criativos, né, que eu já trabalhei. Ele é além de ser um excelente professor e teórico, ele é um resolvedor de problemas que consegue botar em favor dos seus clientes todo esse manancial teórico que dispõe, né? Certamente trabalhei com excelentes advogados nesses escritórios, nos outros escritórios que fui sócio, que também eram brilhantes, né? Mas o professor Humberto tem, né, essa vantagem, né, de ter assim, um acervo teórico e, e conseguir fazer essa vinculação com a prática, né? Muitas vezes a gente vê aqueles pareceres de professores muito, muito bons, famosos, mas que não se sabe se aquilo efetivamente é um artigo para ser publicado numa revista científica, ou se é uma tentativa de resolução do problema do cliente, né? Quando a gente pega um parecer do professor Humberto, já se vê ali que, desde né, do primeiro parágrafo, já se está tentando resolver o problema concretamente, né? Então, fiquei 5 anos com o professor Humberto. Ele tomou posse como professor titular na USP, e eu fiquei, então, na Ponte Aérea Porto Alegre-São Paulo por uns 6 meses, mais ou menos, até que, então, a minha amada esposa disse: Olha, tu tem 2 filhas pequenas em casa e tu tá passando mais tempo em São Paulo do que em Porto Alegre, e eu gostaria que as minhas filhas tivessem um pai, né? Se não for tu, eu vou achar outro, enfim. Obviamente em tom jocoso, né? Mas se alguém conhece a minha esposa sabe que é uma brincadeira, mas que não é bem brincadeira. Então, conversei com o professor Humberto, e aí eu fiquei, acho que depois dessa conversa, eu fiquei mais 10 meses, um ano no escritório, até que eu saí. E aí tive algumas conversas para entrar em outros escritórios, e aí dei digamos assim, essa chance para abrir o meu próprio escritório, que no início era muito mais consultivo, mas aí por demandas de clientes eu também agora ingressei no contencioso e estou conhecendo todas as mazelas do contencioso, tanto administrativo quanto judicial, tributário, né? Mas, enfim, é a vida que se escolhe, e daí a gente reclama um pouquinho, mas senta e trabalha mais um pouco, né? Tá? E, assim, o que eu vejo, Tiago e Vinícius, na advocacia tributária alguns problemas, assim, que a gente pode imputar, obviamente, também ao judiciário, né? Ou a esfera administrativa, na jurisdição administrativa tributária, demora, né?
alguns julgadores que não estudam bem os casos ou não conhecem muito bem a matéria, tem coisas muito complexas em matéria tributária, né? Mas também a gente deve olhar para os nossos e ver que tem gente, assim, de pouca seriedade em matéria tributária, vendendo terreno na lua, e aí alguns empresários, seja por, né, assim, culpa concorrente, né, ou efetivamente por ingenuidade, caem nessas histórias, né? Então, assim, essa é digamos, é uma realidade bastante dura de se conviver, né? Então, clientes que chegam aqui e dizem, olha, o advogado tal me prometeu tal coisa, causa ganha, não preciso me preocupar, o Supremo já decidiu, vou ganhar. Aí vai ver, assim, o Supremo decidiu contra o contribuinte, né? Então, causa ganha, sim, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Para a AGU, tá? Então, assim, são coisas bem... Isso eu posso dizer que é bastante frustrante na advocacia tributária. Mas tirando isso, né, eu sempre digo para os meus alunos, quando eu ganhar na Mega Sena, e vejo que eu falo quando eu ganhar na Mega Sena e não se, né? Tá? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou parar de advogar e vou só ficar tentando baixar a pilha de livros que está ali atrás de mim e só dar aula. Esse é o meu projeto, Thiago. Né? Então, vamos torcer aí, se sair a Mega Sena da virada, aí 550 milhões, eu acho que eu consigo ficar uns bons 3, 4 anos sem precisar advogar, para podendo só estudar. Bacana. Uma brincadeira à parte aqui, acho que eu desconfio que temos companheiras um pouco parecidas, assim, é porque eu estou de fone de ouvido e ela não está ali escutando, mas assim, ela está escutando agora a minha resposta, como eu estou em casa, não estou no escritório hoje, então, mas ela tá até rindo aqui. Mas muito bacana, Pedro. A gente percebe aqui, entrevistando as pessoas, que de fato não há, de forma alguma, assim, uma similaridade no trajeto da vida, né, das pessoas, e isso é muito interessante. No final do dia, é o que mais importa para a gente, assim, são os feedbacks mais bacanas e interessantes que a gente recebe, porque naturalmente vai ter uma pessoa que vai se identificar com a sua história, e aí sim, talvez pela às vezes, simplicidade fática da vida, não tem como fazer tudo de diferente. Algumas coisas são muito parecidas, mas é muito bacana assim, ver sua trajetória. Como eu falei no início, eu não conhecia muito do seu percurso, mas muito bacana. E já O partindo. que eu posso dizer, Vinícius, desculpa te interromper, mas Claro, por assim, né, favor. eu acho que se a gente ouvir todos os episódios do Jovem Tex, a gente vai ver que, de alguma maneira, a seriedade com o estudo e com o trabalho, isso deve estar em todos, né? Então, assim, não há uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo e vai dar certo, né? A gente conhece aí, certamente vocês também conhecem, dezenas e dezenas de pessoas que fizeram carreiras brilhantes na academia, mestrado, doutorado, premiado, livros publicados, e que simplesmente não conseguem se colocar no mercado, não conseguem uma vaga para dar aula, não conseguem se colocar na advocacia. Então, não tem, assim, né, uma garantia, né? O que eu posso dizer, para mim, o que sempre me abriu portas ou manteve portas que, por alguma, né, relance de sorte, foram abertas, é digamos, uma seriedade com o estudo, uma seriedade com o trabalho, né? Aquelas coisas que a gente lê sem entender muito bem, né? Então, eu nunca me esqueço, o professor Humberto disse para a gente ler Aulis Arnium, né? Eu li aquilo, não fazia sentido, e lia, mas para que eu estou lendo isso e tal? E aí, do nada, assim, pensa, pá, tá aqui. Aquela ideia de, não, enfim, às vezes pode ser tal coisa, não, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, tem alguns fatores aqui que podem contribuir, a sorte é um deles, mas trabalhar de maneira séria, eu posso dizer certamente é um. Eu posso dar um exemplo. Eu estava chegando no escritório, um colega me ligou pedindo uma diferença em Kelsen entre costume contra legem e desuso da legislação, né? E esse é um colega que, assim, me conheceu num debate que eu tive com ele,
um criminalista, e hoje a gente tem parceria com dezenas de clientes, né, com problemas tributários e penais. Então, assim, às vezes pode parecer que estudar essas coisas não faz sentido, né, mas é que a vida é muito mais complexa do que, né, ela não é linear. Então, faz um debate com um criminalista sobre um tema de teoria do direito, e 2 semanas depois ele te liga dizendo, ó, tô com um problemão aqui, um cliente está precisando de tributarista, como é que tu tá de tempo, né? Então, isso eu posso te dizer com, assim, com certeza. Se a gente tivesse, né, uma pergunta, né, o que você fez para dar certo no tributário? Não sei se eu dei certo, mas vai lá, né? Eu vou dizer, cara, sentar, estudar e trabalhar direitinho. Não tem muito segredo. Não vai ser o estágio certo, não vai ser o mestrado na Universidade X, né? Eu nunca me esqueço, estou falando bastante, mas está trazendo o professor Humberto, quando eu fui aprovado, mandou um e-mail, eu tenho esse e-mail até hoje, que é: parabéns, fiquei impressionado com a sua prova escrita, o mestrado pode ser uma fase muito importante na sua formação, e aí, ponto, daí do jeito, né, do professor Humberto. Mas se o senhor não se dedicar, o mestrado não significa rigorosamente nada, né? Então, é isso, assim, não, né? Fazer aquele mestrado simplesmente por fazer e achar que a partir daí, né, os clientes vão começar a jogar dinheiro em cima da gente porque tem mestrado, doutorado, não é verdade, né? Aliás, o oposto talvez seja verdade, né? Uma pessoa muito competente sem formação acadêmica certamente tem muito mais chance de ser contratado que aquele, né, o relapso não comprometido, mas que tem 5 doutorados e 25 livros publicados, né? E se me permitem um adendo, até fazendo um paralelo aqui, se é que é possível, entre o professor Humberto, assim, e vou retomar a questão do basquete, assim. O professor Humberto, quem conhece minimamente, sabe que ele continua estudando da mesma forma e talvez até mais do que há 20 anos atrás, assim, mantém a seriedade, é, todos sabem que é um professor e um advogado muito bem sucedido e talvez não se focasse somente no aspecto financeiro, já não estaria estudando tanto mais, assim, claro, cada um sabe de sua vida, mas isso particularmente me impressiona muito, assim, que continua estudando e se desafiando, estudando coisas novas e aprimorando outras que ele já tinha grande conhecimento. E a questão do basquete, né, recentemente eu já vi esse vídeo várias vezes, assim, é, até uma homenagem ao Kobe Bryant, falecido há alguns anos, assim, o Kobe Bryant chegava no ginásio, era o primeiro, às 4:30 da manhã, assim, e já era o Kobe Bryant, né? Aí o vídeo envolve várias coisas, assim, aí tem os vídeos das lesões dele nos jogos e ele continuando jogando. Aí tem um que o dedo dele é deslocado, assim, e ele chega no médico lá, carequinha, e o médico passa a mão na cabeça dele, tac, e bota o dedo no lugar e vambora, e ele volta para a quadra, assim. Esse vídeo é famoso, né? Então, aí, é muito engraçada a reação do médico, né? Faz um carinho na cabeça dele assim, como se fosse algo super normal você colocar um dedo no lugar, quase não deve doer. E é muito interessante isso. Mas, Assim, eu posso, assim, eu, né, tive acesso à biblioteca pessoal do professor Humberto, eu posso dizer que tem muita coisa lida ali, assim, lida, estudada, e faz anotações nas últimas páginas, naquelas páginas em branco, né, que vem sempre. Então, eu escrevi isso naquele livro em homenagem a ele, né, é um sujeito que certamente tem uma postura seríssima diante do estudo e do trabalho, né? E aí os alunos dele tentam, obviamente, emular isso, copiar isso, né? Sem obviamente, o talento, sem o brilhantismo, mas a gente tenta simplesmente sentar e estudar, né? Ao fim e ao cabo, o direito acaba sendo conhecimento de acumulação, né? Quanto mais eu estudo de maneira séria, mais eu vou dominar o tema, né? Eu tenho, né, o Vinícius sabe, eu tenho um Instagram, um dos textos que me causou, né, foi um dos mais bem-sucedidos e que mais incômodo me causou, que eu escrevi lá: não existem gênios no direito, né? Então, a genialidade matemática, essa do QI elevado, no direito, ela só vai até certo ponto, né? Porque, ao fim e ao cabo,
ninguém, por dedução lógica, vai saber o que está no artigo 17, né, sei lá, ou qual é sei lá, o que o STJ decidiu no Conselho de Insumo de PIS e COFINS para fins de creditamento, né, ou o gênio chegaria numa decisão e o STJ chega em outra, né, se a gente quiser, talvez, mas, de alguma maneira, o direito é isso, é sentar, estudar e tentar acumular o máximo de conhecimento possível para tentar fazer conexões que são, às vezes, originais e ninguém viu antes. Eu diria mais, os gênios não estão no direito porque não teriam paciência para ficarem no direito. Então, assim, Isso é diante dos ilogismos, os gênios certamente fugiriam rapidamente para o direito, do Eu direito. posso contar, a minha família, enfim, um pouco mais estendida, teve agora uma das adolescentes, foi diagnosticada, foi em vários centros e foi diagnosticada com altas habilidades, né? Então, agora os pais já estão adiantando ela e provavelmente ela vai para os Estados Unidos, em algum desses centros de computação. Eu posso dizer, em nenhum momento, Vinícius, alguém falou para ela fazer direito, tá? Ninguém, nunca, né? Então, disseram para talvez, se ela quiser seguir em filosofia da ciência, ela poderia, né? Ou fazer, enfim, matemática pura, tem o nosso instituto fica no Rio, até o IMPA, né? Uhum. Então, assim, né, que é um centro de excelência, tudo isso foi cogitado, fazer ITA, né? Assim, em nenhum momento alguém disse, mas quem sabe tu faz direito? Não, não, isso não entrou na cabeça nem dos pais e nem na minha, obviamente, a estragar, né, uma genialidade dessas, altas habilidades que ela tem estudando a lei do PIS e COFINS. Não me parece adequado. Deixa isso para mim, eu não, olha, obviamente não tô, para mim que tem uma inteligência bastante limitada, mas sou esforçado, né? Tenho uma cadeira confortável, como eu costumo dizer. Portanto, temos um exemplo aqui da minha brincadeira, mas é uma brincadeira um tanto quanto séria. É, partindo para a próxima pergunta, Pedro, que a gente sempre brinca, né? Sempre repetimos isso, que é a pergunta do Jovem Tex, assim, né? A principal, e de forma bem objetiva e direta, assim, o que que o Pedro Adame acredita que um jovem deve ter para se diferenciar nesse mercado tão competitivo, né? A concorrência natural e sadia, de certa forma, é muito grande e talvez aqui o que que você falaria para o Pedro de 10, 15 anos atrás e, enfim, somos todos ouvidos. Assim, pode parecer uma resposta simplória, tá, Vinícius e Thiago, mas me parece ser bem, assim, eu diria que hoje em dia um dos grandes diferenciais, se alguém quiser, é escrever bem, tá? Não é, talvez não é uma resposta assim, né, bombar, olha, o caminho do ouro está aqui, né? Mas por que eu digo isso? A gente muitas vezes pega petições que eu chamo de texto cebola, né? Que é um texto em camadas, mas que elas não se ligam. Então, tu tira um parágrafo e ele não tem ligação com o parágrafo seguinte. Então, ele está todo certo, mas dali não se tira um argumento, né? A gente vê isso com textos que parecem ser escritos pelo chat GPT, né? Enfim, ele está totalmente correto da forma ortográfica, mas tu lê, tu diz, não, beleza, mas o que que tem aqui, né? Tá? Então, saber comunicar ideias de forma clara, precisa e objetiva, me parece ser o grande desafio hoje em dia, né, de uma geração que tem lido cada vez menos, porque, de alguma maneira, a gente está cada vez mais nas telas, cada vez mais no celular, com menos tempo para ler, né? A gente é bombardeado com produção intelectual e científica, livro, artigo, portais com, né, 10, 20, 30 artigos por dia, e a gente, de alguma maneira, não para mais e tira aquelas 2 horas por dia para estudar um livro, não simplesmente ler o livro, né? Então, aqui, né, assim, né, eu digo para os meus alunos, ler um livro não é estudar um livro, né? Assim, ler requer que eu pegue o livro, faça anotações, tente ver qual é a linha mestra, qual é o argumento, onde estão os argumentos, né?
Então, se eu dissesse, se eu tivesse que dizer uma coisa, eu vou me permitir dizer duas, tá? A primeira delas é, assim, tentar melhorar a forma de escrita, isso me parece a mais evidente, que auxilia um jovem advogado, seja no direito tributário, seja em outras áreas, né? E a segunda é efetivamente uma seriedade, um comprometimento com o trabalho e com o estudo, tá? Se vocês perguntarem aí para outras pessoas, tenho certeza que vão dizer, olha, está cada vez mais difícil contratar gente, está cada vez mais difícil achar estagiário. Imagino, talvez no escritório de vocês tenham essa dificuldade, né? Então, imaginem vocês, sócios do escritório, tendo que corrigir, né, sujeito e verbo separado por vírgula, né? Assim, não é a função do sócio isso, né? Exceção escrito errado, aqui há 3 anos sem H. Vejam, se vocês vão perder tempo com isso, é melhor perder tempo tentando achar um estagiário que não cometa esses erros, né? Tá? Então, tudo isso para dizer assim, isso é uma coisa fácil, né? Quanto mais eu leio, melhor eu escrevo, quanto mais eu escrevo, melhor eu escrevo, né? A gente não tem mais essa ideia de escrever. Aqui eu posso dizer, vocês podem perguntar para os meus alunos, eu digo para eles, abram um arquivo de Word e escrevam pelo menos uma página todo dia. E o tema central pode ser como eu odeio o Adame, né? E a partir disso, vejam, qualquer coisa serve, escrevam, 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 porque depois de um tempo vocês vão ver que as frases têm que ter uma, né, uma determinada sonoridade, eu não posso ter frases de 5 linhas sem pontuação, eu tenho que intercalar frases curtas com frases longas, frases subordinadas devem ser usadas com muito cuidado, porque senão fica confuso. E tudo isso já está na construção, né? Agora, imaginem erros de ortografia e gramática, né? Tá? Então, assim, escrever bem me parece ser o grande trunfo hoje em dia, né? Se fazer entender por meio da palavra escrita é algo que, assim, nossa, isso é algo essencial. E eu posso dizer aqui, né? Não, o meu Instagram serve também para isso, porque ele me limita em 2.200 caracteres com espaço. E eu quero passar uma ideia, né? Aí tem a velha piada, né, do Voltaire, que mandou uma carta de 10 páginas para o amigo e disse: caro amigo, desculpe pela carta longa, eu não tive tempo de ser mais objetivo, né? Tá? Porque escrever um monte a gente escreve, a gente senta e escreve, né? Agora, escrever de forma concisa e passar a mesma ideia, isso parece ser, assim, um diferencial enorme, né? Tá? Então, eu diria isso, a seriedade com o que se faz e, de alguma maneira, tentar copiar o Machado de Assis, né? O melhor seria assim, se a gente pudesse todo mundo escrever como o Machado de Assis escrevia, o direito brasileiro é outra coisa, né? Uma pretensão audaciosa, Pedro, É, mas mas esse é daqueles cariocas que é aqueles milagres, né, brasileiros que ninguém entende, como alguém como ele nasceu no Brasil, né, do século XIX e produziu o que produziu, sendo quem era, né? Então, é isso, a gente de alguma maneira fica lendo essas porcarias atuais aí que jogam na nossa mesa, sem ter lido, sei lá, Memorial de Aires, né? Né, a gente só lê Dom Casmurro e Quincas Borba e não lê os contos, por exemplo. Enfim. Então, mas é isso, aí, só para deixar a minha paixão pelo Machado bem clara. o professor Clóvis de Barros Filho fala muito lá na USP. As pessoas leem Machado de Assis para passar no vestibular. Isso. E Machado de Assis deveria ser lido pelo simples fato de ler Machado de Assis. Não, é, eu estou retomando a leitura de Machado de Assis e de outros clássicos também, agora depois de um pouco mais velho, porque realmente só tinha lido e quando não lido, resumos, né, para o vestibular. E um pouco mais maduro e sem a obrigação de ler, é de fato talvez quando você aproveita mais a leitura. Mas infelizmente, Pedro, caminhando aqui pro nosso final e já saudosos aqui das lições que você nos trouxe, o episódio está bem bacana, a gente já tinha uma expectativa muito alta, acho que ela está sendo superada. Nos conta um pouco, você já falou da sua família, mas nos conta um pouco do Pedro fora do direito, fora do direito tributário, como é que você concilia ali
essa divisão de vida pessoal, social, acadêmica, profissional, a família, os filhos, a rotina aí no Rio Grande do É, Sul. Conta um pouco da sua vida pra gente. assim, no momento, Tiago, a minha vida se divide entre a URGS, né, das aulas, as minhas filhas, a minha esposa, que a gente tem tenta balancear o máximo, assim, de atividades que cada um faz, então, levar na escola, buscar na escola, levar no inglês, buscar no inglês. Eu, nos últimos 3 anos, como eu já mencionei, me tornei um neoconvertido do jiu-jitsu, né? Então, isso, se alguém quiser fazer um esporte que, além de ser bom num país violento como o nosso, é bom para a cabeça, é bom para o físico, né? Tá? Eu separo sempre um horário da manhã bem cedo para treinar, então treino de manhã cedo, venho para o escritório quando eu não tenho aula, e depois busco as minhas filhas na escola. Então, e assim, né, eu e a minha esposa, a gente somos os dois do interior que se mudaram a Porto Alegre, então temos um círculo pequeno de amizades, né, não tem aquela coisa de os amigos da escola e tal. E a gente fica muito tempo em casa, a gente tem um escritório em casa, então, né, uma mesa grande, fica cada um de um lado, as nossas filhas brincam por ali, jogam seu iPad ali, leem os seus livrinhos no chão. Então, assim, é uma vida absolutamente comum e corriqueira, né, tá? Então, o início do Ana Karenina, né, do Tolstói, começa: todas as famílias felizes se parecem, né, as famílias miseráveis, cada uma é miserável à sua maneira. A minha seria, né, não querendo, né, ser pretensioso, mas a minha é uma família feliz, absolutamente normal, comum, né? Já que citei o Tolstói para citar a morte de Ivan Illich, né? Então a minha vida é das mais comuns, né? E espero que não seja das mais trágicas, como era a do Ivan Illich, né? E eu, assim, de fato, não, eu participo de eventos, mas eu sempre tenho, de alguma maneira, priorizado, né? Dá para falar que a nossa data combinada tinha sido outra, né, Tiago e Vinícius, aí era no dia do aniversário da minha esposa, então eu disse, olha, não, ainda que eu adore participar dessas coisas, tem uma certa hierarquia, né? E a minha esposa, assim como a do Vinícius, como ele disse, só perde na preferência para as minhas filhas, mas de alguma maneira também. Então, assim, é uma vida absolutamente comum. Eu faço meu esporte, tento ler as minhas coisas, reclamo que não tenho tempo para ler o que eu queria, que eu preciso ficar lendo peça de colega de 180 páginas, que poderia ter sido escrita em 18, né? Reclamo do judiciário, reclamo da função administrativa, assim, mas o que foi transformador na minha vida talvez por ser esse velho não tão velho que o Vinícius disse, né, o que foi transformador na minha vida efetivamente foi a inclusão do exercício físico nesses últimos anos, que de fato, assim, talvez vocês já sejam atletas e façam isso, mas para mim foi algo que mudou benefício, né, na minha vida. Trabalho mais concentrado, trabalho de forma mais séria, porque sei que tenho 2 horas a menos que eu fiquei apanhando 2 horas, agora eu tenho 2 horas a menos para me dedicar ao escritório, e preciso fazer isso com um pouco mais de afinco. E só para encerrar, e o chute da zona morta de três? Ainda sai ou... Esse faz, não, eu jogava, tinha um professor meu daqueles advogados muito bem-sucedidos, não é do tributário, né, ele é do direito societário e comercial. Ele tinha uma quadra em casa, um ginásio, efetivamente, assim, que era um ginásio, assim, padrão FIFA, com bebedouros, vestiário, e tinha um jogo toda segunda-feira, né? Mas depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu larguei de mão todos esses esportes violentos, futebol, basquete, tênis. Isso aí causa muita lesão, né? Então eu faço só um esporte que é a famosa arte suave, que ninguém se machuca e tal. Então é isso. O chute de três hoje eu acho que, dependendo, eu não alcanço mais a ser. É tudo airball, isso. Tudo vai para o É muito bacana. Bom, infelizmente, como o Thiago antecipou, a gente está chegando no final. É, um bate-papo muito, muito bacana, muito interessante.
Eu tive a felicidade aqui, falando em primeira pessoa, de conhecer um pouco mais da sua trajetória. Já deixo aqui a sugestão de não somente ler o que o Pedro escreve academicamente, nos seus artigos, seus livros, mas também o Instagram dele. É um Instagram que todos devem seguir, porque, como ele sempre fala, eu parafraseando, faz a gente pensar, né? A gente tem que pensar e isso, no final do dia, é o mais importante de tudo. Então, renovando os agradecimentos, foi maravilhoso. E antes de lhe devolver a palavra, Pedro, vou passar a palavra ao Tiago para que ele faça as suas últimas considerações também. Pedro, muito obrigado. Foi muito interessante saber um pouco mais da sua carreira, ouvir seus conselhos e saber da sua trajetória. Me gerou reflexões e a gente sair daqui com toda certeza com mais dúvidas do que entrou e com mais reflexões e com pontinhos aqui na cabeça para parar e pensar. E eu acho que a ideia é essa. Então, cara, super obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo seu tempo corrido também, com tantas atribuições. E espero que você tenha gostado, porque pra gente foi bem legal. Tá bem? Não, eu adorei. Contem comigo se tiver, não sei se vocês pretendem fazer temporadas ou não, mas, né, deixem, para não cansar o público também, deixa passar mais umas 10, 20 aí, me chamem de novo, a gente podemos falar de, enfim, eu estou escrevendo um artigo agora sobre o papel do Supremo no direito tributário, tem muita coisa que a gente pode discutir concretamente, né, sobre direito tributário, que imagino seja muito mais interessante do que ficar falando do jiu-jitsu, como isso é transformador. Mas, enfim, é aquela questão, né? O convertido só tem um tema, né? Eu agora só tenho esse tema, as minhas filhas e o jiu-jitsu. Mas agradeço, parabenizo pela iniciativa, é muito legal isso mesmo. Eu ouvi de alguns amigos e, assim, é legal. Às vezes a gente só conhece uma parcela, né? E depois fica sabendo que não, enfim, o direito tributário às vezes cai no colo das pessoas, né? Nem todo mundo tem essa pretensão e aí segue, é um baita tributarista, enfim, eu aqui me coloco à disposição e parabenizo vocês pela iniciativa. Desejo ainda mais sucesso para o Jovem Tex. E aí, Pedro, se você ganhar na Mega Sena, aí você doa 1%, e aí a gente Se eu faz uma ganhar na Mega Sena, confraternização do Jovem Tex. se eu ganhar na Mega Sena, Vinícius, aí eu acho que eu vou largar o tributário. Eu vou, sei lá, vou escrever, sei lá, em 60 volumes o Tratado da História do Jiu-Jitsu, alguma coisa do gênero. É o que me interessa no momento. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência de sempre. Como a gente sempre fala também, estamos completamente abertos aos feedbacks positivos e negativos. Todo feedback é positivo, desde que seja feito de forma alemã, não a pessoa, mas ao objeto. Enfim, muito obrigado e um grande abraço a todos. Grande abraço, pessoal.